3 horas da manhã. O quarto mergulhado naquela escuridão pesada que só existe no meio da madrugada, quando o mundo inteiro parece estar em silêncio. Eu estava naquele estado entre o sono e a vigília, sabe? Aquele momento em que você não está totalmente acordado, mas também não está dormindo de verdade. Foi quando ouvi uma vibração, suave, mas insistente. O celular dela no criado mudo, a poucos centímetros da minha cabeça. A tela acendeu, iluminando o teto do quarto com aquele brilho azulado fantasmagórico. Meu coração deu um salto. Não sei explicar porquê, mas algo dentro de mim já sabia que aquilo não era normal. Quem manda mensagem às 3 da manhã? Virei levemente a cabeça. A tela ainda estava acesa. Consegui ver o nome, Rafael, e ao lado, um emoji de coração vermelho. Meu estômago revirou. As mãos começaram a suar frio. Olhei para ela, ainda dormindo profundamente ao meu lado, completamente alheia ao terremoto que estava começando dentro de mim. A respiração dela era calma, tranquila. A minha estava presa na garganta. Aquele momento, aqueles 5 segundos olhando para aquela tela iluminada, dividiram minha vida em 2 partes, o antes e o depois. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se você quer fazer a diferença enquanto assiste histórias que realmente importam, se inscreve no canal. Parte do que arrecadamos aqui é destinado à instituição Mão Amiga, que ajuda crianças de baixa renda a terem acesso à alimentação digna. Seu apoio faz diferença real na vida de quem precisa. Voltando àquele momento, eu fiquei paralisado. Literalmente congelado. Você já passou por isso? Por aquele instante em que seu cérebro simplesmente não consegue processar o que está vendo? É como se o tempo parasse, ao mesmo tempo, acelerasse. 1000 pensamentos invadiram minha mente em questão de segundos. Quem é Rafael? Por que ele está mandando mensagem para minha esposa às 3 da manhã? Por que tem um coração ao lado do nome? A vibração veio de novo. Outra mensagem. Meu coração batia tão forte que achei que ela fosse acordar com o barulho. Mas ela continuou dormindo, virada de lado, a respiração suave, o rosto tranquilo. Como ela podia estar tão em paz enquanto meu mundo estava desmoronando? Estendi a mão devagar, muito devagar, em direção ao celular. Os dedos tremiam. Quase toquei na tela. Mas parei. Será que eu realmente queria saber? Será que estava preparado para o que poderia descobrir? Porque no fundo, muito no fundo, eu já sabia. A gente sempre sabe, não é? A gente só não quer acreditar. 8 anos. 8 anos de casamento. Não eram perfeitos, claro. Casamento nenhum é. Mas eram nossos. Tínhamos construído uma vida juntos. Uma casa, planos, sonhos. Eu confiava nela cegamente. Aquele tipo de confiança que você nem questiona, sabe? Você simplesmente assume que está lá, sólida como uma rocha. Ela era minha melhor amiga. A pessoa com quem eu dividia tudo. Meus medos, minhas alegrias, meus dias ruins no trabalho, as vitórias pequenas. A gente tomava café junto todas as manhãs. Conversávamos sobre tudo. Ou pelo menos eu achava que conversávamos sobre tudo. Jantávamos em casa, assistíamos séries abraçados no sofá, fazíamos planos para o futuro. Era confortável, era seguro, era real. Ou eu pensava que era. Mas agora, olhando para aquela tela acesa, para aquele nome com um coração ao lado, tudo aquilo parecia uma mentira. Uma ilusão que eu tinha vivido durante meses, talvez anos, sem perceber. Sabe quando você olha para trás e percebe que os sinais sempre estiveram lá? Pequenos, sutis, fáceis de ignorar. Mas estavam lá. 3 meses antes daquela madrugada, ela começou a trancar o celular. Parece bobagem, né? Mas antes disso, o celular dela ficava em qualquer lugar. Na mesa da cozinha, no sofá, no banheiro. Desbloqueado. Porque não havia motivo para esconder nada. Até que, de repente, havia. Senha nova. Celular sempre virado para baixo. Tela apagada. Ela disse que era por causa dos spams no WhatsApp, que estava recebendo muitas mensagens de propaganda e queria organizar melhor. Fez sentido na época. Eu acreditei. Porque a gente acredita em quem a gente ama, não é? A gente quer acreditar. Então a gente aceita as explicações, mesmo quando elas não explicam nada de verdade. E não foi só o celular. As conversas mudaram. Antes, quando eu chegava em casa e ela estava no telefone, ela continuava falando normalmente. Ria alto, contava histórias, me incluía nas piadas. Mas nos últimos meses, sempre que eu entrava na sala e ela estava ao telefone, a voz mudava. Ficava formal, frases curtas, e ela desligava rápido. Muito rápido.
E quando eu perguntava quem era, sempre tinha uma resposta pronta. Uma colega do trabalho, a irmã dela, uma amiga da faculdade. Sempre alguém, sempre uma explicação. E eu sempre acreditava, porque era mais fácil acreditar do que questionar. Questionar significava admitir que algo estava errado, e eu não queria que nada estivesse errado. Comenta aí, sinceramente, você já desconfiou de alguém assim? Já sentiu aquele aperto no peito quando percebe que algo não bate? Deixa um comentário, conta a sua experiência, porque isso aqui não é só minha história. É a história de muita gente que ignora os sinais por medo de enfrentar a verdade. Os banhos também mudaram. Antes, ela tomava banho rápido, 15 minutos, no máximo, mas começou a demorar. Meia hora, 40 minutos. Levava o celular pro banheiro, sempre, e quando saía, tinha aquele perfume diferente. Não era o perfume que eu conhecia, aquele que eu tinha dado de presente no aniversário dela. Era outro, mais suave, mais caro. Eu perguntei uma vez. Ela disse que tinha ganhado de uma amiga. De novo, fez sentido. De novo, eu acreditei. Mas agora, olhando para trás, percebo como cada peça se encaixava perfeitamente numa mentira maior. E tinha o trabalho, as horas extras. Ela sempre trabalhou duro, sempre foi dedicada. Mas de repente as horas extras se multiplicaram. 2 vezes por semana, 3 vezes, 4. Ela chegava em casa às 10 da noite, às 11, meia-noite. Cansada, claro, estressada. E eu, como marido compreensivo que eu era, preparava o jantar, esquentava a comida, massageava os ombros dela, perguntava como tinha sido o dia. Ela contava histórias sobre reuniões intermináveis, prazos apertados, chefes exigentes. E eu acreditava, porque era minha esposa, porque eu a amava. Porque confiança é isso, não é? Acreditar sem questionar. Até aquela terça-feira. 2 semanas antes da madrugada das 3 horas, eu tinha esquecido meu pendrive em casa e precisava de uns arquivos urgentes. Liguei para o escritório dela. A recepcionista atendeu. Perguntei se podia falar com minha esposa. Ela hesitou. Disse que minha esposa tinha saído no horário normal, às 6 da tarde. Eu olhei pro relógio. Eram 8h30 da noite. Ela tinha mandado mensagem às 7 dizendo que ia ficar até tarde no escritório. Meu estômago afundou. Desliguei o telefone. Fiquei parado na sala, olhando para a parede, tentando entender. Tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez ela tivesse ido a outro lugar depois do trabalho. Talvez tivesse esquecido de me avisar. Talvez, sempre um talvez. Quando ela chegou, quase meia-noite, perguntei como tinha sido o trabalho. Ela repetiu a mesma história. Reunião que se estendeu. Relatório que precisava terminar. Eu não confrontei. Não perguntei por que a recepcionista disse que ela tinha saído cedo. Porque confrontar significava admitir a desconfiança. E admitir a desconfiança significava que algo estava profundamente errado. Então eu engoli a pergunta. Engoli a dúvida. E fingi que estava tudo bem. Mas não estava. E naquela madrugada, com o celular dela vibrando às 3 da manhã, com aquele nome iluminado na tela, Rafael com um coração vermelho ao lado, eu não podia mais fingir. Respirei fundo. Aquela respiração trêmula de quem está prestes a cruzar uma linha que não tem volta. Peguei meu celular, abri a câmera e, com as mãos ainda tremendo, fotografei a tela do celular dela. A luz do flash quase me fez ter um ataque cardíaco. Apaguei rápido, olhei para ela, ainda dormindo. Graças a Deus. Ou talvez não, porque naquele momento, parte de mim queria que ela acordasse. Queria que me pegasse no flagra. Queria ter que explicar. Queria ouvir uma explicação dela que fizesse tudo aquilo fazer sentido. Mas ela continuou dormindo, tranquila, como se nada estivesse acontecendo, como se meu mundo não estivesse desmoronando ao lado dela. Saí da cama devagar, pisando nas pontas dos pés. Cada movimento parecia amplificado no silêncio da madrugada. Fui pro banheiro, tranquei a porta, sentei na beira da banheira e abri a foto que tinha tirado. Lá estava, Rafael com coração vermelho. E a mensagem: saudade de você. Estava pensando em nós. 3 palavras que destruíram 8 anos em segundos. Saudade de você. Estava pensando em nós. Nós. Eles eram um nós. Ela tinha um nós com outra pessoa que não era eu. Senti uma dor física no peito. Não é exagero. É literal, parecia que alguém tinha socado meu estômago com força. A respiração ficou curta. As mãos suavam frio. Eu queria vomitar. Queria gritar. Queria acordar daquele pesadelo.
Mas era real, aquilo estava acontecendo de verdade. Fiquei ali, sentado no banheiro gelado, às 3:30 da manhã, olhando para aquela foto no meu celular, tentando processar. Tentando entender como tinha chegado ali, como a mulher que eu amava, que dormia tranquilamente a poucos metros de distância, estava mantendo uma relação paralela com alguém chamado Rafael. Quem era Rafael? Como eles se conheceram? Há quanto tempo isso estava acontecendo? As perguntas explodiam na minha cabeça como fogos de artifício. Cada uma doía mais que a anterior. Você faria a mesma coisa? Se encontrasse uma mensagem assim no celular de quem você ama, você investigaria? Deixe um sim ou não nos comentários, porque eu sei que não estou sozinho nisso. Sei que muita gente já passou ou está passando por algo parecido. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa parar de fingir que está tudo bem quando não está. Nos dias seguintes, comecei a investigar. Não de propósito, no começo. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo, mas a verdade é que eu não conseguia parar. Era como uma coceira que você não consegue deixar de coçar, mesmo sabendo que vai piorar. Comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. O extrato do cartão de crédito, por exemplo. Eu nunca tinha olhado com atenção antes. Confiança, lembra? A gente dividia as contas, cada um pagava suas coisas, sem fiscalização, sem controle. Mas agora eu olhava e via restaurantes que nunca tínhamos frequentado juntos. Um italiano caro no centro da cidade, um japonês na zona sul, hotéis. 3 cobranças de hotéis diferentes nos últimos 2 meses. Hotéis na nossa própria cidade. Por que alguém precisaria de hotel na própria cidade? A resposta era óbvia. Dolorosamente óbvia. Confrontei de leve, sem acusar. Comentei casualmente sobre uma cobrança de restaurante. Ela nem piscou. Disse que tinha ido com as amigas do trabalho. Almoço de equipe. Fez sentido. Tudo sempre fazia sentido. Até o momento em que nada mais fazia. Comecei a observar as redes sociais dela também. Não de forma obsessiva. Ou talvez sim. Não sei mais. Ela postava pouco. Sempre foi discreta. Mas quando postava, eu analisava cada detalhe. Uma foto num café. A legenda dizia que estava trabalhando. Mas eu reconheci o lugar. Era aquele café na Zona Sul, perto de um dos hotéis do extrato. Coincidência? Talvez. Ou talvez não. Ampliei a foto. No reflexo da vitrine ao fundo, conseguia ver parte de uma pessoa. Um homem. Não dava para ver o rosto, mas dava para ver que ela não estava sozinha. E ela tinha dito que estava trabalhando. As conversas com os amigos dela também começaram a revelar coisas. Encontrei um amigo em comum num churrasco. Comentei, de forma casual, que minha esposa andava muito ocupada com o trabalho. Ele concordou, mas com aquele olhar. Sabe aquele olhar de quem sabe de algo mas não quer falar? Aquele desconforto no ar. Mudou de assunto rápido demais. E eu percebi. Ele sabia, talvez não dos detalhes, mas sabia que algo estava acontecendo. E não tinha me contado. Ninguém tinha contado. Porque é sempre assim, não é? Os amigos sabem. A família desconfia. Mas ninguém fala. Porque é desconfortável. Porque ninguém quer ser o portador de mais notícias. Então todo mundo finge que não vê. E o traído é sempre o último a saber. Fui até a empresa dela numa quinta-feira. Não tinha planejado. Simplesmente estava passando perto e decidi dar uma passada. Surpresa, sabe? Talvez levar um café, almoçar juntos. Quando cheguei, perguntei por ela na recepção. A moça me olhou confusa. Disse que minha esposa não estava. Tinha saído por volta das 11 da manhã e não tinha voltado. Olhei no relógio. Era 1:30 da tarde. Liguei para ela. Tocou várias vezes antes dela atender. A voz estava estranha, ofegante. Disse que estava em reunião externa. Não podia falar. Desligou rápido. Reunião externa. Mais uma explicação. Mais uma mentira embrulhada em papel de verdade. Será coincidência? Você acha que eram só coincidências? Ou a verdade estava gritando na minha cara e eu insisti em não ouvir? Deixa um like se você está acompanhando e sentindo cada palavra dessa história. Porque eu sei que você está. Eu sei que de alguma forma, isso ressoa em você. Decidi seguir. Eu sei. Parece loucura. Parece obsessão. E talvez fosse. Mas eu precisava saber. Precisava ver com meus próprios olhos. Esperei no estacionamento da empresa. Ela saiu às 6, como sempre. Entrou no carro, mas não veio para casa. Foi em direção oposta. Segui de longe.
o coração batendo descompassado, as mãos suadas no volante. Ela parou num estacionamento, um lugar que eu conhecia de fama, um motel discreto, daquele sem letreiro chamativo, sem luzes de neon, para quem quer privacidade, para quem tem algo a esconder. Vi quando ela desceu do carro, arrumou o cabelo no retrovisor, passou o batom, olhou pro celular e sorriu. Aquele sorriso, o mesmo sorriso que ela me dava quando estávamos apaixonados. Só que agora era para outra pessoa. Estacionei longe. Não queria ser visto. Ainda não. Fiquei ali, dentro do carro, observando a entrada do motel. 15 minutos depois, um carro preto estacionou. Um homem desceu, alto, cabelo escuro, bem vestido. Ele olhou em volta, meio nervoso, e entrou. Meu estômago revirou. Aquele era Rafael? Tinha que ser. A coincidência seria grande demais. Olhei pro relógio. 6h20 da tarde. Respirei fundo. Quanto tempo eles ficariam ali? 1 hora? 2? Decidi esperar. Não tinha mais nada a perder, certo? Meu casamento já estava destruído. Eu só precisava da confirmação final, do golpe de misericórdia. 2 horas. 2 horas inteiras eu fiquei naquele estacionamento. Cada minuto parecia uma eternidade. Pensava em tudo. Em como tínhamos nos conhecido. Em nosso primeiro beijo. Em nosso casamento. Nas promessas que fizemos um ao outro. Até que a morte nos separe. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Ser fiel. Mentiras. Tudo eram mentiras. Ou talvez fossem verdade naquele momento. E agora não eram mais. As pessoas mudam. Os sentimentos mudam. E a gente fica ali, segurando os cacos de algo que já não existe mais. 8h30 da noite. A porta do motel se abriu. Ela saiu primeiro. Sozinha. Olhou pro celular, provavelmente verificando se eu tinha mandado mensagem. Entrou no carro e foi embora. 5 minutos depois, ele saiu. O tal Rafael. Acendeu um cigarro, ficou ali parado por um momento, depois entrou no carro e saiu em direção oposta. Eu continuei ali, paralisado, incapaz de me mover. Incapaz de processar o que tinha acabado de presenciar. Minha esposa, a mulher com quem eu dividia a cama todas as noites, tinha passado 2 horas no motel com outro homem, e agora ia para casa, ia chegar, tomar banho, fingir que estava cansada do trabalho e deitar do meu lado como se nada tivesse acontecido. Sabe o que é pior? Eu ainda tinha esperança, ainda queria acreditar que havia uma explicação, que eu tinha visto errado, que aquele homem não era quem eu pensava, que minha esposa não era capaz daquilo. A mente humana é impressionante na capacidade de se enganar. A gente se agarra em qualquer fragmento de dúvida porque a verdade é dolorosa demais para aceitar. Cheguei em casa antes dela, meia hora antes. Sentei no sofá, no escuro, esperando, tentando decidir o que fazer. Confrontar agora? Esperar mais? Juntar mais provas? Mas para quê? Para que mais provas se eu já sabia a verdade? O problema é que saber e aceitar são coisas completamente diferentes. Saber dói, mas aceitar destrói. Ouvi o carro dela entrando na garagem, a porta se abrindo, seus passos no corredor. Ela ligou a luz da sala e quase pulou de susto ao me ver ali. Por que você está no escuro? Perguntou, a mão ainda no interruptor, os olhos arregalados. Estava esperando você, respondi. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Ela percebeu, claro que percebeu. Colocou a bolsa no sofá, tirou os sapatos. Como foi seu dia? Perguntou, tentando soar casual, mas havia tensão na voz dela. Interessante, respondi. E o seu? Como foi a reunião? Ela hesitou. Só uma fração de segundo, mas hesitou. Foi boa, produtiva. Chegamos a algumas conclusões importantes. Mentira. Cada palavra era uma mentira. E eu sabia. E ela sabia que eu sabia. Mas nenhum de nós estava pronto para quebrar aquela farsa ainda. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Ela percebia que algo estava diferente. Eu não conseguia mais fingir normalidade. As conversas ficaram superficiais. Os silêncios, longos. As refeições, desconfortáveis. Ela perguntou algumas vezes se estava tudo bem. Sempre respondi que sim. Sempre menti. Porque eu ainda não estava pronto. Ainda estava processando. Ainda estava tentando entender como tinha chegado ali. Como a mulher que eu amava tinha se transformado em alguém que eu não reconhecia mais. Comecei a lembrar de momentos específicos. Aquela vez, 6 meses atrás, quando ela disse que ia viajar a trabalho pro final de semana. Lembrei de como ela estava animada.
mais animada do que o normal para uma viagem de trabalho. Arrumou as malas com cuidado. Escolheu roupas bonitas. Lingerie nova que eu nunca tinha visto. Na época, não pensei nada. Achei fofo. Achei que ela estava se cuidando. Agora eu entendia. Ela não estava se arrumando para uma viagem de trabalho. Estava se arrumando para ele. Para Rafael. Será que foi naquele fim de semana que tudo começou? Ou já vinha de antes? E aquele jantar de aniversário dela, 4 meses atrás. Ela estava estranha a noite toda, checando o celular compulsivamente, sorrindo para a tela. Eu perguntei o que era. Ela disse que as amigas estavam mandando mensagens engraçadas no grupo. Mostrou algumas mensagens genéricas. Eu acreditei, porque eu sempre acreditava. Mas agora eu via. Aquelas mensagens não eram das amigas. Eram dele. Era Rafael desejando feliz aniversário. Talvez dizendo que queria estar ali com ela. Talvez marcando o próximo encontro. E eu, o idiota, estava ali, brindando nosso amor, comemorando mais um ano de vida dela, completamente alheio à traição que acontecia debaixo do meu nariz. Você já parou para pensar em quantas mentiras cabem dentro de um te amo? Em quantas traições podem ser escondidas atrás de um sorriso? Se essa história está mexendo com você, deixa um comentário. Compartilha o que você está sentindo. Porque a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa parar de normalizar o silêncio. Decidi que precisava de mais informações. Não por masoquismo, mas porque eu precisava entender a dimensão daquilo. Precisava saber se era algo recente ou se tinha sido enganado durante anos. Acessei nosso computador compartilhado. Ela raramente usava, preferia o notebook pessoal, mas às vezes fazia login no e-mail dela ali. Entrei na conta de e-mail. A senha era a mesma de sempre. Ela nunca tinha mudado. Mais uma prova da confiança que ela tinha de que eu nunca desconfiaria, de que eu nunca olharia. Comecei a procurar e-mails de Rafael. Dezenas deles. Centenas talvez. Comecei a ler. E cada e-mail era uma facada. Meu amor, saudades. Ontem foi incrível. Mal posso esperar para te ver de novo. Você é tudo para mim. Eu te amo. Palavras que deveriam ser minhas. Sentimentos que deveriam ser dirigidos a mim. Mas não eram. Eram dele. E ela correspondia. Com a mesma intensidade. Com a mesma paixão. Li e-mails onde eles planejavam encontros. Onde combinavam horários. Onde inventavam desculpas para contar para os respectivos parceiros. Porque sim, ele também era casado. Claro que era. 2 casamentos sendo destruídos simultaneamente. 4 vidas sendo despedaçadas. E eles não pareciam se importar. Estavam vivendo aquela fantasia romântica às custas da dor de outras pessoas. Encontrei fotos, anexadas em e-mails. Fotos íntimas. Dele, dela, dos dois juntos. Em quartos de hotel. Em lugares que eu não reconhecia. Sorrisos largos. Abraços apertados. Beijos. Tanta intimidade. Tanta cumplicidade. Coisas que deveriam existir apenas entre nós. Mas existiam entre eles. E haviam existido durante meses. 8 meses. Pelos e-mails mais antigos que encontrei. 8 meses de mentiras. 8 meses de traição. 8 meses enquanto eu vivia numa ilusão feliz, acreditando que meu casamento estava bem. Descobri que Rafael era um velho conhecido. Não meu, mas dela. Eles tinham estudado juntos na faculdade. Haviam sido amigos. Perderam contato depois da formatura. E se reencontraram num evento corporativo há 8 meses. A faísca, segundo os e-mails, foi instantânea. Como se o tempo não tivesse passado. Como se ambos estivessem esperando aquele reencontro. E a partir dali, começou. Os encontros discretos. As mensagens escondidas. A vida paralela. O que mais me doeu não foram as mentiras em si. Foi a facilidade com que ela mentia. A naturalidade. Como ela chegava em casa depois de estar com ele e me beijava. Como deitava na minha cama depois de ter estado na cama dele. Como dizia te amo depois de ter dito te amo para outra pessoa horas antes. Não havia culpa nos e-mails. Não havia remorso. Havia apenas a empolgação de quem está vivendo algo novo. De quem está se sentindo vivo de novo. E isso doía mais do que qualquer coisa. Porque significava que nosso casamento estava morto há muito tempo. Só que eu não sabia. Eu era o único que ainda acreditava. O único que ainda lutava por algo que já não existia mais. Li tudo. Cada e-mail. Cada mensagem. Cada palavra. Levei horas. Quando terminei, já estava amanhecendo. Meus olhos ardiam. Não de cansaço. De lágrimas. Sim, eu chorei. Chorei sozinho, sentado naquela cadeira, olhando para a tela do computador,
vendo minha vida desmoronar em palavras digitais. Chorei pela perda, não só dela, mas de tudo que representávamos, de tudo que eu achava que éramos, do futuro que tínhamos planejado e que agora não existia mais. Fiquei me perguntando, onde foi que eu errei? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito diferente? Será que fui um mau marido? Será que não dei atenção suficiente? Será que me acomodei? A culpa é uma companheira cruel. Ela se instala na sua mente e não sai. Te faz questionar tudo. Te faz assumir responsabilidades que não são suas. Porque a verdade é que traição é uma escolha. Ela escolheu. Não foi culpa minha. Não foi porque eu fiz ou deixei de fazer algo. Foi porque ela quis. Porque ela escolheu aquele caminho. Porque ela decidiu que o que tínhamos não era suficiente. E em vez de falar comigo, em vez de tentar resolver, em vez de terminar com honestidade, ela escolheu a mentira. Escolheu viver duas vidas. E me transformou num idiota que acreditava em cada palavra. Sabe aquela sensação de que você não conhece mais a pessoa com quem você vive? De que a pessoa que você ama é na verdade uma estranha? Era isso que eu sentia. Olhava para ela dormindo ao meu lado e não reconhecia. Quem era aquela mulher? A que eu conheci e me apaixonei? Ou essa que mente com tanta facilidade? Qual era a verdadeira? Ou será que ambas eram? Será que as pessoas são capazes de ser duas coisas ao mesmo tempo? De amar e trair simultaneamente? De construir e destruir com as mesmas mãos? Decidi que precisava de uma última confirmação. Sei que parece desnecessário. Eu já tinha todas as provas. Mas parte de mim ainda resistia. Ainda queria estar errado. Então organizei um jantar. Em casa. Especial. Velas. Vinho. A música que tocou no nosso casamento. Ela ficou surpresa. Feliz até. Achou que eu estava tentando reconquistar. Tentando reacender a chama. Se ao menos ela soubesse que eu estava planejando o fim. Jantamos em silêncio no começo. Aquele silêncio pesado de quem tem muito a dizer mas não sabe como começar. Ela comentou sobre o vinho. Disse que estava delicioso. Perguntou o que estávamos comemorando. Nada, respondi. Só queria ter um momento especial com você. Ela sorriu. Aquele sorriso que um dia me fez apaixonar. Mas agora só me causava náusea. Porque era falso. Tudo era falso. Conversamos sobre banalidades. O tempo, o trabalho, os planos pro fim de semana. Ela falou sobre uma viagem que queria fazer. Sugeriu irmos juntos. Passar uns dias fora. Reconectar. A ironia era brutal. Reconectar. Como se o problema fosse apenas distanciamento. Como se não houvesse uma terceira pessoa destruindo tudo. Esperei ela terminar a sobremesa. Esperei ela tomar o último gole de vinho. E então perguntei: quem é Rafael? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi a cor sumir do rosto dela. Os olhos arregalarem. A respiração parar por um segundo. Ela abriu a boca mas nenhum som saiu. Tentou de novo. Rafael? Repetiu, como se não tivesse entendido a pergunta. Como se estivesse ganhando tempo para formular uma mentira. Sim, Rafael, repeti. Aquele que te manda mensagens às 3 da manhã. Aquele com quem você troca e-mails apaixonados. Aquele com quem você se encontra em motéis. Ela ficou branca. Literalmente branca. Colocou a mão na boca. Começou a tremer. Eu podia ver o pânico nos olhos dela. O desespero. A mente trabalhando em velocidade máxima tentando encontrar uma saída. Uma explicação. Uma mentira que salvasse a situação. Não é o que você está pensando. Ela começou. A frase mais clichê de todas. Não é o que você está pensando. Como se houvesse alguma forma de interpretar e-mails dizendo eu te amo que não fosse exatamente o que parecia ser. Não me insulta, eu disse. Minha voz estava calma. Assustadoramente calma. Eu já sei de tudo. Já li os e-mails. Já vi as fotos. Já te segui até o motel. Já sei que isso dura 8 meses. Então não vem com não é o que você está pensando. Me respeita pelo menos agora no final. Ela começou a chorar. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu não sentia pena. Não sentia nada na verdade. Era como se estivesse vendo aquela cena de fora. Como se estivesse assistindo a um filme ruim onde eu era apenas um personagem coadjuvante. Me desculpa, ela sussurrou entre soluços. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Repetia como um mantra. Como se repetir suficiente vezes fizesse diferença. Como se desculpa consertasse 8 meses de mentiras. Como se desculpa apagasse a dor. Eu não sei o que aconteceu. Não sei como deixei chegar nesse ponto. Foi sem querer. Eu te amo. Eu juro que te amo.
Você tem que acreditar em mim, sem querer? Perguntei, ainda com aquela calma assustadora. Você caiu sem querer na cama dele? Escreveu e-mails de amor sem querer? Passou 8 meses mentindo pra mim sem querer? Me diz, como é que se trai alguém sem querer? Ela não tinha resposta. Porque não havia resposta. Traição é sempre uma escolha. É sempre consciente. São dezenas, centenas de pequenas escolhas que levam até ali. E ela fez todas elas, conscientemente. Se essa história está te impactando, se você sente que precisa apoiar esse tipo de conteúdo que fala verdades difíceis, deixa um super thanks. Cada apoio ajuda a manter o canal vivo e ajuda instituições como a Mão Amiga. Sua contribuição faz diferença real. Ele é casado, eu disse. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Mas ela sentiu mesmo assim. Sim, sussurrou. Ele é casado. Então não é só nosso casamento que você destruiu. São 4 vidas arruinadas porque vocês dois decidiram que o que sentiam era mais importante do que os compromissos que fizeram. Mais importante do que as pessoas que amavam. Mais importante do que honra, respeito, lealdade. Ela tentou se explicar. Disse que tinha conhecido ele na faculdade. Que tinham sido muito próximos, que quando se reencontraram, foi como se nenhum tempo tivesse passado. Disse que ele entendia ela de um jeito que eu não entendia, que conversavam sobre coisas que ela não podia conversar comigo, que havia uma conexão especial, e essa foi a parte que mais doeu. Não a traição física, mas saber que ela tinha compartilhado partes dela comigo que eu nem sabia que existiam, que havia intimidade emocional, que não era só sexo. Sexo eu poderia talvez entender. Perdoar seria impossível, mas entender, talvez. Mas amor? Conexão emocional? Isso era pior. Muito pior. Perguntei se ela amava ele. Ela hesitou. E nessa hesitação, eu tive minha resposta. Sim, ela finalmente admitiu. Eu amo ele. Mas eu também te amo. É diferente. Com ele é paixão. Com você é segurança. É história. É parceria. Como se amor pudesse ser compartimentalizado assim. Como se fosse possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo de formas diferentes e achar que isso era aceitável. Como se eu fosse me contentar em ser a opção segura enquanto ele era a paixão. Você vai escolher, eu disse. Agora. Hoje. Eu ou ele. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas. Não me faz escolher, ela implorou. Por favor, eu preciso de tempo. Preciso pensar. 8 meses, eu respondi. Você teve 8 meses para pensar. Teve 8 meses para decidir o que queria. Teve 8 meses para ser honesta comigo. Agora não tem mais tempo. Escolhe. Ela ficou em silêncio. Um silêncio longo, doloroso. E naquele silêncio, eu entendi. Ela não conseguia escolher. Ou pior, ela não queria escolher. Queria continuar tendo os dois. Queria a segurança que eu oferecia e a paixão que ele proporcionava. Queria ter o bolo e comê-lo também. E isso foi a gota d'água. Levantei da mesa. Peguei minha jaqueta. Vou sair, eu disse. Quando eu voltar amanhã, quero que suas coisas estejam prontas. Você pode ficar com a casa essa semana enquanto procura um lugar. Mas não quero te ver aqui quando eu voltar. Ela entrou em pânico. Levantou da cadeira. Veio em minha direção. Não, não, não. Por favor, a gente pode resolver isso. A gente pode tentar terapia. Eu termino com ele. Eu juro. Eu escolho você. Mas já era tarde demais. Eu não acreditava mais. Não confiava mais. E sem confiança, não há casamento. Sem confiança, não há amor. Só há 2 pessoas dividindo o mesmo espaço, fingindo que está tudo bem, morrendo lentamente por dentro. Saí de casa. Dirigi sem rumo. Acabei parando num mirante. Desci do carro. Sentei ali, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. E chorei. Chorei como não chorava desde criança. Aquele choro profundo que vem de algum lugar no fundo da alma. Choro de perda. De luto. Porque era isso que eu estava sentindo. Luto. Luto pelo casamento que tinha morrido. Pela mulher que eu amava e que não existia mais. Pela vida que tínhamos planejado e que nunca ia acontecer. Pelos filhos que talvez teríamos. Pela velhice que íamos compartilhar. Tudo morto. Tudo destruído. Tudo perdido. Passei a noite no carro. Não conseguia voltar para casa. Não conseguia vê-la. No dia seguinte, liguei para um advogado. Marquei consulta. Comecei o processo de divórcio. Ela tentou falar comigo várias vezes. Mensagens, ligações, todas ignoradas. Não havia mais nada a dizer.
Ela tinha feito sua escolha há 8 meses atrás. Quando decidiu trair. Quando decidiu mentir. Quando decidiu que o que tínhamos não valia a pena ser preservado. Os amigos tomaram partido. Alguns ficaram do meu lado, outros do dela. Alguns simplesmente se afastaram de ambos porque não queriam se envolver. A família dela me ligou, tentou mediar. Disse que todo casamento passa por crises, que a gente podia superar isso, mas eles não entendiam. Não era sobre superar. Era sobre respeito, sobre dignidade, sobre não aceitar ser tratado como segunda opção, sobre não normalizar traição. Teve gente que disse que eu estava sendo radical, que deveria dar uma segunda chance, que casamento é trabalho, que todo mundo erra. E eu concordo, casamento é trabalho, todo mundo erra, mas traição não é um erro, não é um deslize, é uma série de escolhas conscientes. E eu não ia passar o resto da vida me perguntando se ela estava realmente trabalhando até tarde ou se estava com ele de novo. Não ia viver checando o celular, e-mails, redes sociais. Não ia me transformar num carcereiro, porque isso não é vida. Isso não é amor. Isso é prisão, para ambos. O processo de divórcio foi rápido, mais rápido do que eu esperava. Ela não contestou, aceitou tudo, a divisão dos bens, a separação das contas, tudo. Acho que parte dela sabia que tinha perdido o direito de brigar por qualquer coisa, ou talvez estivesse aliviada. Aliviada por não precisar mais mentir. Por não precisar mais carregar o peso de 2 vidas. Nos encontramos algumas vezes para resolver questões práticas. Assinatura de documentos. Divisão de móveis. Cada encontro era tortura. Ver o rosto dela. Lembrar do que tínhamos. Do que perdemos. Ou melhor, do que ela destruiu. Numa dessas vezes, ela tentou conversar. De verdade. Pediu para a gente tomar um café. Disse que precisava de um fechamento. Aceitei. Não sei por quê. Talvez eu também precisasse. Sentamos num café pequeno, longe de onde costumávamos ir, território neutro. Ela parecia diferente, mais magra, olheiras profundas, cabelo mal cuidado. Não era mais a mulher que eu conhecia, ou talvez nunca tenha sido. Talvez eu nunca tenha realmente conhecido ela. Me desculpa, ela começou. Eu sei que já pedi desculpas 1000 vezes, mas preciso que você entenda. Não foi sobre você. Você não fez nada de errado. Você foi um bom marido, melhor do que eu merecia. O problema estava em mim. Eu estava perdida, estava entediada, estava buscando algo que nem sei o que era. E quando reencontrei ele, pareceu a resposta. Pareceu que finalmente tinha encontrado o que estava faltando. Mas era ilusão, era fantasia. E quando a fantasia acabou, quando você descobriu e tudo veio à tona, percebi o que tinha perdido, percebi o que tinha destruído. E agora é tarde demais. Você terminou com ele? Perguntei. Ela assentiu. Sim, na mesma noite que você saiu de casa. Liguei para ele. Terminei. Disse que tinha sido descoberta, que meu casamento tinha acabado por causa dele, por causa de nós. Ele ficou assustado, com medo de que a esposa dele descobrisse. Percebeu que para ele era só uma aventura, que ele nunca deixaria a esposa, que eu era só a amante conveniente. E sabe o mais engraçado? Ela me bloqueou. A esposa dele descobriu. Não sei como. Talvez ele tenha contado. Talvez ela tenha encontrado algo. Mas ela descobriu. E me culpou. Me xingou. Disse que eu era destruidora de lares. Como se o marido dela não tivesse responsabilidade nenhuma. Como se eu tivesse enganado ele. Mas não importa mais. Perdi tudo. Perdi você. Perdi ele. Perdi minha dignidade. E para quê? Por alguns meses de ilusão? Eu ouvi em silêncio. Não sentia prazer na dor dela. Mas também não sentia pena. Sentia apenas vazio. Como se aquela pessoa na minha frente fosse uma estranha contando a história de outra pessoa. Ela continuou falando. Disse que estava fazendo terapia. Tentando entender por que fez o que fez. Tentando se perdoar. Perguntou se um dia eu conseguiria perdoar. Não sei, respondi honestamente. Talvez um dia. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar. Não significa que o que você fez foi aceitável. Significa apenas liberar o peso da raiva. Por mim, não por você. Ela chorou de novo. Eu sei, ela disse. Não estou pedindo para voltar. Sei que isso nunca vai acontecer. Só queria que você soubesse que sinto muito, de verdade, e que você merece ser feliz. Merece encontrar alguém que te valorize, que não jogue fora o que vocês têm,
Que não seja idiota como eu fui. Concordei com a cabeça. Me levantei. Desejei boa sorte a ela. E saí. Foi a última vez que a vi. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Tinha dias que eu acordava e esquecia por um segundo o que tinha acontecido. E então lembrava. E a dor voltava. Fresca. Aguda. Como se fosse a primeira vez. Perdi peso. Não conseguia comer direito. Não conseguia dormir. Trabalhava demais para não pensar. Mas à noite, quando estava sozinho, os pensamentos invadiam. As memórias. As perguntas sem resposta. E se eu tivesse percebido antes? E se eu tivesse sido mais atento? E se eu tivesse feito algo diferente? A mente é cruel. Continua repassando, procurando culpa onde não existe. Comecei terapia. Foi a melhor decisão que tomei. Aprendi que não era culpa minha. Que traição é sempre responsabilidade de quem trai. Aprendi que eu merecia mais. Merecia honestidade, lealdade, respeito. Aprendi a perdoar. Não ela, mas a mim mesmo. Por ter sido ingênuo, por ter confiado, por ter amado. Porque no final, o problema não foi ter confiado ou amado demais. O problema foi ter confiado e amado a pessoa errada. Conheci pessoas novas, amigos que me apoiaram, que me ouviram chorar, que me fizeram rir quando achei que nunca mais riria. Voltei a fazer coisas que gostava e tinha deixado de lado. Viajei sozinho. Descobri que solidão e estar sozinho são coisas diferentes. Solidão é sentir falta de alguém específico. Estar sozinho é estar bem consigo mesmo. E eu aprendi a estar sozinho. Aprendi a gostar da minha própria companhia. Meses depois, quase um ano depois do divórcio, encontrei ela por acaso, num supermercado. Ela estava com alguém, um homem diferente. Riam juntos, pareciam felizes. E sabe o que senti? Nada, absolutamente nada. Nem raiva, nem tristeza, nem ciúme, apenas indiferença. E foi nesse momento que soube que tinha superado, que tinha seguido em frente, que ela não tinha mais poder sobre mim, sobre minhas emoções, sobre minha vida. Comecei a namorar de novo. Não foi fácil. Tinha medo de confiar. Medo de ser enganado de novo. Medo de passar pela mesma dor. Mas também tinha esperança. Esperança de que nem todo mundo é igual. De que existe gente boa, gente honesta, gente que valoriza compromisso. E encontrei. Não vou dizer que é perfeito. Relacionamentos nunca são. Mas é real, é honesto, é baseado em confiança verdadeira. E isso faz toda a diferença. Olhando para trás agora, consigo ver que a traição, por mais dolorosa que tenha sido, me libertou. Libertou de um relacionamento que já estava morto, de uma pessoa que não me valorizava, de uma vida construída em bases falsas. Me deu a chance de recomeçar. De construir algo novo, algo melhor. Algo verdadeiro. Não estou agradecido pela traição. Nunca estarei. Mas estou agradecido pelo que aprendi, pela força que descobri ter, pela capacidade de me reerguer. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba que vai doer. Vai doer muito. Vai parecer que você não vai sobreviver. Que a dor é grande demais. Que você não vai conseguir seguir em frente. Mas vai. Você vai acordar um dia e vai doer um pouco menos. E no dia seguinte, menos ainda. Até que um dia você vai perceber que não dói mais. Que você sobreviveu. Que você está do outro lado. Mais forte. Mais sábio. Mais cuidadoso, talvez. Mas também mais livre. A verdade é que confiança é um presente que damos a quem amamos. E quando alguém quebra essa confiança, quando alguém joga fora o que tínhamos, não somos nós que perdemos. São eles. Porque nós ainda somos capazes de confiar. De amar. De construir. Eles é que carregam o peso da traição, a culpa, a vergonha, o conhecimento de que destruíram algo bom com as próprias mãos. Aprendi que sinais sempre existem, sempre, pequenos, sutis, mas existem. Celular trancado, mudanças de comportamento, mentiras sobre onde estava, horas extras demais, desculpas que não fazem sentido, perfume diferente, comportamento estranho. A gente só não vê porque não quer ver. Porque é mais fácil acreditar. Porque questionar significa admitir que algo está errado. E admitir que algo está errado significa ter que fazer algo a respeito. E às vezes a gente não está pronto. Então ignora, engole, finge que está tudo bem, até o dia que não dá mais para fingir. Se você está vendo sinais, se algo não está batendo, se seu instinto está gritando que algo está errado, escuta, por favor.
Escuta seu instinto. Ele raramente está errado. Não estou dizendo para acusar sem provas. Mas investigue, converse, confronte. Porque viver na dúvida é pior do que saber a verdade. A verdade dói, mas a mentira corrói. Devagar, silenciosamente, até não sobrar nada. E se você está traindo alguém, se está mantendo uma vida paralela, se está mentindo todos os dias para a pessoa que dorme ao seu lado, por favor, para antes de destruir completamente. Se não ama mais, termine. Com honestidade, com respeito. Dói? Dói. Mas dói menos do que a traição. Dói menos do que a humilhação de ser enganado. Dói menos do que descobrir que tudo era mentira. Termine. Liberte a pessoa. Dê a ela a chance de encontrar alguém que realmente a ame, que realmente a valorize, que não precise de outra pessoa para se sentir completo. A verdade sempre aparece. Sempre. Pode demorar. Pode levar tempo. Mas ela aparece. E quando aparece, destrói tudo. Reputação, relacionamentos, confiança, família, amizades, tudo. E o que sobra? Culpa, vergonha, arrependimento. Vale a pena? Alguns meses de ilusão valem a destruição de anos de construção? Vale a pena machucar alguém que te amou? Que confiou em você? Que construiu uma vida com você? Se você chegou até aqui, se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se puder, deixa um super thanks. Cada apoio ajuda a manter esse canal funcionando e ajuda a instituição Mão Amiga a continuar alimentando crianças que precisam. Seu apoio faz diferença real. A vida continua depois da traição. Por mais impossível que pareça no momento, ela continua. O sol nasce de novo. Você respira de novo. Você sorri de novo. Você ama de novo. Diferente, talvez. Com mais cuidado. Com mais atenção aos sinais. Mas você ama. Porque amar faz parte de ser humano. E não deixar que uma experiência ruim te impeça de viver plenamente é a maior vitória. Aquela madrugada das 3 horas mudou minha vida para sempre. Aquela vibração do celular. Aquele nome na tela. Rafael com um coração vermelho. Foi o começo do fim. Mas também foi o começo de um novo começo. Um recomeço mais verdadeiro. Mais honesto. Mais consciente. A verdade sempre encontra seu caminho. E quando ela chega, transforma tudo para sempre. Melhor descobrir e se liberar do que viver na ilusão de um amor que já não existe mais.